Capital no Japão, com Maika Ishizaki. Capital no Japão. Nikkeis de expressão. Já estamos nos nossos estúdios da capital com o chefe Takaki Yasumoto, chefe proprietário do Yakitoriya. Seja bem-vindo, chefe Takaki. Obrigado, agradeço a Rádio Capital, a Maika e a todos os ouvintes que estão participando para me contar um pouco da minha história. Começando, eu tenho 30 anos de experiência no ramo. Comecei lavando cozinha no Hilton Hotel do Canadá, sem intenção, na verdade, eu não imaginava virar chefe de cozinha. A intenção era para aprender inglês. Morei 4 anos e como a minha mãe também ela dava aula de culinária japonesa, ela sempre me orientou para trabalhar num ramo de comida, porque pelo menos você não passa fome e tem condições de aprender alguma coisa. Seja simples, mas aprende Isso alguma coisa. você tinha quantos anos, chefe Takaki? Quando eu fui morar no Canadá, eu tinha 20 anos. 20 anos. E a vantagem que eu tinha é porque eu fui legalmente. Eu tenho um passaporte japonês, e tinha um intercâmbio entre o Japão e o Canadá. Então eu fui legalmente, eu tive todo o apoio do governo do Canadá, assistência médica, enfim, que poderia trabalhar como cidadão canadense, mas essa oportunidade que me deu foi assim, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia fazer, o inglês eu sabia pouco. Mas você tinha já noção de cozinha, alguma coisa? Ou não tinha noção de nada? Bem pouco, porque minha mãe ensinava aula de culinária para donas de casa, isso faz 35 anos. E eu acompanhava, porque ela ia muito nos kenjinkais, no interior. E praticamente eu ajudava ela para dirigir e carregar as coisas só, praticamente. E aí eu comecei a trabalhar nesse hotel, lavando cozinha das 11 da noite às 7 da manhã. Só que eu falei, qualquer trabalho para mim tá bom. Aprendendo inglês, estava satisfeito. Só que quando eu comecei a trabalhar no hotel, que entrava às 11 da noite, quando todo mundo saía, acabava o trabalho, tudo. deixava tudo bagunçado, sujo, eu entrava às 11 e ficava até às 7 da manhã lavando. E o pior disso aí foi assim, eram 3 paquistaneses e um chinês. Como no país do primeiro mundo, quem faz esse tipo de serviço são os estrangeiros, era mímica, era coisa assim, o cara... Eles não falavam inglês, eu também não, e eu queria aprender, então assim, não tinha comunicação. É tudo no gesto, né? É igual quando a gente chega no Japão, a gente entende às vezes algumas coisas que eles falam, mas muitas vezes eles falam rápido e a gente não entende, aí é tudo no gesto, né? E passou, fiquei acho que um curto tempo, uns 3 meses, que foi... todo o aprendizado que eu tive, que eu executo hoje, assim, quando você não tem comunicação, começa a virar conflito. E aí chegou um paquistanês, me ameaçou com uma chave de fenda, que foi a gota d'água, porque vi que não tinha condição de trabalho e eu saí. E naquela época, com 20 anos, não conhecia ninguém, fui sozinho, com uma mão na frente e outra atrás, e ligava para minha mãe chorando. Minha mãe até uma vez ela me aconselhou a ir no parque, numa praça, para conversar com os idosos que ficam sentados lá. E assim, que bateu um desespero, e aí ela falou assim, não, vai tenta arrumar um trabalho num restaurante. E aí eu fui procurando, aí, comecei num restaurante japonês,
só que administrado por o gerente era um chinês. Era a casa de teppanyaki. E como eu também não sabia muito, fui aprendendo, só que assim, era um restaurante assim, muito mal administrado, de tal forma que a alimentação dos funcionários era uma lavagem. Era resto de pedaço de frango, pescoço, pé, e ficava ali, cara. Não comia, no dia seguinte servia a mesma coisa. E não no restaurante hoje, eu falo assim, quem trabalha num restaurante tem que comer comida boa, cara. Que foi uma lição, porque teve momentos que eu não conseguia comer mais. Eu pegava meu salário, ia no intervalo fora, eu ia no McDonald's, ia no fast food para comer, porque não tinha condições. Resto, não tinha condições. Funcionário fazia o que queria, de vez em quando, porque era assim, era tão assim, descontrolado a alimentação do funcionário, porque aí o que acontece? Os funcionários começam a comer escondido. Aí pede, como era teppanyaki, carne, jamais, né? Mas aí, era só pra cliente. nessa época, você chegou a cozinhar, ou você só fazia essa parte de limpeza, lavar louça, limpar chão? No restaurante começa assim, lavando louça, vai fazendo um pouco de cada. E outra lembrança que tenho desse restaurante era de manhã. Eu chegava de manhã cedo, né, para preparar as coisas, e tem a fritadeira, e dentro da fritadeira tinha 2 ratos mortos. Meu Deus. E o que os caras fizeram? Tiraram só o rato, jogaram fora e continuaram fritando as comidas dos clientes no óleo. Isso, restaurante no Canadá. Isso. Restaurante japonês. Teppanyaki. Ah. Então, assim, foi toda a minha vida, assim, durante o que eu faço hoje, ver o passado de tudo que eu fiz, tudo que eu vi. E mesmo assim, mesmo ontem fiz um negócio. Podia ter feito melhor, podia ter falado melhor com meus colaboradores. Então, assim, sempre remete a errar, humano, e refletir para sempre tentar fazer melhor. Mas, enfim, e aí fui nesse teppanyaki, que a maioria era chinês, porque quando você vai na Europa ou nos Estados Unidos, quem trabalha num restaurante oriental sempre tem que ser oriental. E dentro da cozinha eu ouvia os chineses falando de um hotel que chamava Prince Hotel, que tinha em Toronto na época, que eram 5 estrelas, e só aceitavam quem falava japonês. E aí eu ouvi um dia na minha folga, eu fui lá fazer entrevista, que era só de você entrar, que era teppanyaki, tinha o teppanyaki, sushi bar, e tinha o batayaki. Olha, para vocês que estão nos ouvindo, né, o teppanyaki nada mais é. Sabe quando você pede, por exemplo, um salmão, uma anchova, né, ou até mesmo carne também, que ele vem num teppan. Um teppan nada mais é que uma chapa onde vem acompanhado com legumes, né, legumes grelhados ali. Então, o teppan, né, em japonês, em português, ele significa uma chapa, né? E aí, casa especializada em teppan, tem a chapa assim na mesa, as pessoas sentam em volta, compartilham o teppan de 8 lugares para atender os clientes, e faz a carne, frutos do mar, legumes, o que o cliente pedir. E isso lá nesse Prince Hotel que eu fui, assim, é um hotel era bem conceituado, porque era de um grupo Seibu, que era um dos maiores do Japão, né? Do grupo, que tem até empresa de trem. Então, assim, era uma rede muito grande e conceituado. E só trabalhavam japoneses. Os japoneses vinham para trabalhar nesse hotel, já contratado lá no Japão, e aí foi o momento que comecei a melhorar um pouco a minha vida, do sofrimento, da humilhação, né? de tudo isso,
de tudo que eu passei e comecei a ganhar um salário mais razoável, comecei a morar num lugar melhor. E aí, porque o visto acho que era de 1 ano, 2 anos. Venceu, o hotel quis que eu ficasse, só que aí apareceu a oportunidade de ir pro Japão fazer a escola Musashi no Cooking College, estava me contratando aqui no Brasil para estudar em culinária lá no Japão. E aí eu fui nessa jornada. Mas aí você voltou pro Brasil uma vez, depois você foi pro Japão. Voltei pro Brasil e depois eu fui pro Japão de novo. E para pagar a escola, eu tinha que trabalhar. Então eles faziam um meio campo ali de dar oportunidade para a pessoa estudar e ter condições de pagar a escola. Então eu comecei a trabalhar, como também não levaram em consideração muito a experiência que tinha, que era pouco para eles, né, no Japão, me colocaram no refeitório. E o que é bom no refeitório? O que eu aprendi... no refeitório da universidade? Não, refeitório de uma empresa. De uma empresa. De uma empresa. Tá. Eles têm, como é escola, eles têm vários contatos de restaurante, desde o restaurante top até um refeitório, para levar, para indicar os alunos para começar a trabalhar, entender como é que funciona um restaurante. Cozinha, E atendia acho que mais ou menos 1.500 pessoas, porque é refeitório de uma empresa. Então, assim, no que aprendi na refeitório? Velocidade. Porque você corta muita coisa, você tem que cortar muito rápido e com perfeição. Jogar 3 sacos de cebola do meu lado e tinha que descascar, fatiar ou cortar em vários cortes, fino ou grosso, em cubo, enfim. E eu pedia para a escola, no meio tempo que eu estava estudando e trabalhando, que é refeitório, aquela coisa, volume, você fica fazendo a mesma coisa sempre. E eu pedi para a escola me indicar um lugar melhor. Aí a escola catou e me colocou num restaurante italiano. Que foi acho que o momento mais crucial da minha experiência como chefe de cozinha, porque era um restaurante bom, era um restaurante conceituado e que tinha quase, já abria com restaurante praticamente tudo reservado. E aí que começou meu como é que se diz? Desafio ali. Um desafio, não só um desafio, mas um momento difícil que eu tive que encarar. Eu achei que fosse fácil simplesmente fazer, o chefe ia me ensinar. Foi onde eu Foi um momento de reflexão que você teve que decidir se era isso mesmo. Eu estava decidido, mas eu não sabia, eu não tinha desculpa, eu não tinha consciência do que era esse mundo, né? Foi aonde, nesse restaurante italiano em Sangenja, em Shibuya, que eu aprendi. Eu lembro até o nome do chefe, do dono, que me aceitou, mas eu tinha que entrar no ritmo e tinha que entender o que era fazer um prato bem feito, um prato conceituado. Aí que comecei foi nesse restaurante que eu tomei chute, tomei tapa na cabeça, era panelada no peito, até facada. Na verdade, facada era de costa, né? As costas da faca. Porque eu tava do lado do chefe, acho que eu devo ter falado alguma besteira. Mas assim, é que eu inconscientemente pegava metade de cenoura e jogava fora. Toda vez que eu fazia algum ato que não deveria, era agressão física. E foi aonde que eu comi o pão que o diabo amassou, porque até meu chefe, não o dono do restaurante, que era chefe e dono, e tinha um outro chefe. Outro chefe. Ele chegou pra mim e falou assim: você não presta pra nada, cara, você pode ir embora. Em todo momento que eu passei e eu ouvi um negócio desse, né? E numa fase que você já tá quase achando que sabe fazer as coisas, sim, bem difícil, né? Acha que é simples, né? Se subestimar. E aí
quando meu chefe falou assim, porque todo esse momento que eu sofri agressão, não era de um dia, eu trabalhei lá acho que 1 ano e pouco. Pensei em desistir, pensei em entender por que é aquilo, mas assim, eu sabia que eu podia ir embora, podia desistir, eu não estava amarrado, eu não estava preso. Só que quando ele falou isso, eu falei assim, não vou embora não, vou ficar. E aí foi o momento que comecei a refletir e entender o que é uma cozinha profissional de respeito. Porque assim, quando eu estudava, quem era meu ídolo assim, no ramo, quem eu via como chefe... Quem você se inspirava? Me inspirava era o Paul Bocuse e o chefe Murakami Soryoricho, que chama em japonês, que é o chefe do hotel do Imperador, que era o top do Japão. E por que assim, eu acompanhava as histórias, eu tive aula prática com esse chefe Murakami Soryoricho, japonês, e uma coisa que eu aprendi durante essa jornada no Japão, trabalhando na cozinha, assim, que até todo, por que é agressivo, por que é tão rigoroso? Começa pela disciplina, porque assim, por que a culinária japonesa e a francesa estão dentro, hoje nem tanto, mas no passado eram referência da culinária, como apresentar, como o valor, parece simples, mas assim, na guerra, porque eles passaram, os Paul Bocuse já faleceu, se não me engano foi ano passado, o doido. Na guerra, se você for capturado, ou você cozinha, ou se você for enfermeiro ou médico, você sobrevive. O resto, mataram todos. Então assim, por esse conceito, eles têm todo esse valor, e a história diz o porquê que tem o valor. Então assim, é fundamental. Tudo bem, hoje não tem guerra de fuzil, é tudo, mas naquela época assim, capturava, você trabalhava na cozinha, ou se você fosse médico, você cuidava, mas o resto morria todo mundo. Então é aquilo, né? Que numa guerra, se você é cozinheiro ou se você é médico, você nunca vai morrer, né? E passei todo esse tempo que refletiu para mim, que eu falo para todos até os meus colaboradores. Tudo, o chefe tem que entender que tudo que veio na tábua de corte teve vida ou continua tendo vida. E você tem que fazer o melhor para servir outra pessoa. Eu vi uma entrevista uma palestra do Ricardo Garrido, que é muito interessante que é válido, bem válido, porque assim, num restaurante é mais que uma indústria. Se você entenderem que você pega a matéria-prima do zero, você processa, limpa, seleciona, você faz ele virar um produto e o cliente consome dentro do estabelecimento. E você tem que aproveitar... Tem uma cadeia de produção no restaurante que é praticamente uma indústria. E você precisa aproveitar tudo, né? Tudo. Assim, como é que você faz um cardápio? É você aproveitando os ingredientes para virar algum produto. E se não virar produto, você vai acabar perdendo. Ou deixando de vender, ou deixando de ganhar. Sim. Então, assim, o porquê que o yakitori... Eu comecei o yakitori há 25 anos só com yakitori. Que lá no Japão é assim, especialidade, né? Quem faz yakitori só faz yakitori. Quem faz tempurá só faz tempurá. Explica para os nossos ouvintes, né? Por que o restaurante chama yakitori, né? Sim, Yakitoriya. Que yakitoriya nada mais é que é o frango, yaki, né? Assado. Grelhado. Literalmente, frango grelhado. Literalmente significa frango grelhado. E
eu tentei abrir isso há 25 anos atrás, quando só tinha mais sushi ainda, naquela época que estava crescendo a febre. Nem era febre ainda do sushi. Tava só, era Liberdade e alguns restaurantes pipocando. 30 anos, 30 né? anos 30 atrás. anos atrás. O restaurante tem 25, mas eu comecei... praticamente, eu morava em cima do restaurante. O dinheiro que eu tinha conseguia só abrir o restaurante. E eu tinha 2 quartos em cima, minha esposa morava em cima e o outro quarto era dos funcionários. Compartilhava o banheiro, porque só tinha um banheiro. E aí não vinha cliente, porque ninguém sabia, não conhecia. E muitos brasileiros viam a placa, entravam no restaurante e falavam assim, tem sushi? Eu falei, não tem. E virava as costas e ia embora. E aí aconteceu de um japonês expatriado, executivo, que foi lá, acho que por informação, alguém falou. Desde então, toda vez que ele ia, ele pedia cartão Yakitori, e foi espalhando pros outros expatriados, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Aqui em São Paulo, a gente recebe muitos expatriados japoneses, né? Que vêm do Japão para cá. Normalmente eles são presidentes ou vêm com algum cargo diretivo, né? Nessas grandes empresas, nas multinacionais japonesas. E normalmente eles vêm para São Paulo e depois eles trazem a família, né? Então vem primeiro, eu até trabalhei numa empresa que fazia o suporte para essas famílias. Ele vem primeiro, né? O presidente ou o diretor ali da multinacional, e aí depois de um mês, mais ou menos, que o primeiro que vem, né, que é o principal, ele vem para cá, ele já tá adaptado, aí já tem lá tudo preparado, a casa, aí muitas vezes se tem filhos, aí a escola também já vem direcionado para onde vai estudar, então tem todo esse suporte que eles têm aqui. Só que aí o que acontece? Na verdade, os restaurantes japoneses aqui em São Paulo, tem muitos que eles são, né, muito próximos do sabor do Japão e alguns que eles são adaptados para o paladar dos brasileiros. Sim, né? A maioria. E o que o chefe Takaki, ele tá falando, né, que como ele fazia, né, esse yakitori com o sabor mesmo do Japão, né, com o tempero, né, muito próximo do Japão, então ele começou a atrair os expatriados japoneses. E aí foi quando começou, porque hoje o restaurante, né, o Yakitoriya, ele é muito frequentado pelos japoneses mesmo do Japão. Não japoneses nikkeis, né, mas japoneses do Japão. Porque pelo menos as vezes que eu fui no restaurante, você vê as mesas lotadas com as pessoas só falando em japonês, porque você vê que são famílias, né, dos japoneses que estão aqui no Brasil. Sim. Só uma coisa que eu lembrei e que é importante, assim, que acho que alguém deve estar imaginando. Por que chefe é bravo? Né? O chefe é bravo, né? Mas o chefe japonês é mais bravo ainda, né, chefe Takaki? Tem o Gordon Ramsay, que ele exageradamente faz até como marketing, mas assim, tem que entender que, assim, quem vai na escola para aprender e paga para aprender, se você não quiser aprender ou não quiser fazer, é problema de seu. No restaurante, o chefe, qual a diferença de um cozinheiro para um chefe? Vou desmistificar um pouco, porque assim, acho que tem muita gente que não entende. Chefe, que é chefe? Cozinheiro. A diferença do chefe é que o chefe tem que ter capacidade para ensinar e capacidade para dar conselho para as pessoas, porque além de você ensinar, a grande diferença é que você dentro do restaurante você ensina e você tem que fazer o funcionário obrigatoriamente executar o que você está ensinando. E isso é muito difícil, porque assim, você fala uma vez, vira as costas, não executa. Até ele entender que você tem que fazer isso,
leva tempo, leva dedicação e é muita paciência que você precisa. Na verdade, ser chefe, né, chefe Takaki, é cuidar de vidas. Sim, de tudo em termos. Eu tenho um chefe que começou lavando louça, eu consegui. Hoje considero ele chefe porque é um cara que consegue trabalhar em qualquer restaurante. Ele não precisa ficar lá no meu. Ele já tem a capacidade de sabe todos os temperos do Japão, ele sabe os pratos. E a gama que eu tenho no restaurante, que são 130 itens de prato, eu consegui porque foi longo todo esse tempo, de 25 anos de casa. Eu fui aumentando as coisas, voltando a falar do que só tinha sushi, yakitori, que não tinha sushi. Comercialmente, porque só yakitori não dava. E para conhecer, para apresentar os pratos quentes que o yakitori, o restaurante yakitori, o forte são os pratos quentes, que hoje começou a apresentar mais pratos, né, como o lame, que virou uma febre, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O izakaya, que também tem bastante agora. Então, assim, no Japão, toda a gama que eu faço tem especialidades de cada coisa que eu faço no Japão. Oden, por exemplo, é um cozido tradicional no Japão, que tem casa que só faz oden. Quem faz tempurá só faz tempurá. Quem faz sushi só faz sushi. Então, na verdade, no yakitori-ya, você consegue, né? É o que eu falei pra vocês. Vocês conseguem apreciar vários pratos da culinária japonesa. Não, por exemplo, era só o yakitori, que é, né, o espetinho de frango grelhado ali, né? Antes era só isso. E aí ele acabou aumentando tanto o cardápio que hoje ele tem uma grande variedade. Só que assim, é uma grande variedade mesmo. E tudo que tem naquele cardápio do yakitori-ya é feito assim, né, com tanto amor e carinho ali, né, Takaki-san, que você conseguiu colocar ali, em cada prato que tem naquele cardápio, o real sabor que é do Japão, né? Antes, há 30 anos atrás, eu imagino que para conseguir chegar nesse sabor que é muito semelhante ao do Japão, era um pouco mais difícil, né? Por causa da falta dos ingredientes que não chegavam aqui no Brasil. Sim. Hoje é um pouquinho mais fácil. Sim. E como que foi lá atrás, né? Tentar reproduzir tudo isso com a falta de alguns ingredientes? Na verdade, assim, o shoyu era um dos primeiros ingredientes que veio para o Brasil, que era a base da culinária japonesa. Mas falando de qualidade, de condições de fazer, tem uma análise bem importante, porque assim, o que faz um prato ser bem feito? É a matéria-prima, fundamentalmente a matéria-prima. Então, assim, tem muita funcionário novo que entra, eu peguei lá o que chegou ontem, mas a pessoa que recebeu, que chegou ontem, acha que está fresco, não, pode... Quem estocou seu fornecedor e ficou lá estocado. Então, nós que recebemos a mercadoria, a gente tem que conhecer o produto primeiro. Quem vai cozinhar tem que saber o produto e as condições que tá. A procedência, né, do produto. Sim. E o que eu faço no yakitori? Eu não compro matéria-prima para o funcionário comer. Tudo que meus clientes... Eu compro para os meus clientes e os meus funcionários comem a mesma proteína, e todo dia com uma proteína diferente. O que eu faço para controlar a qualidade? O que não sai para os clientes, meus funcionários comem. Mas é o mesmo produto. Então assim, veio o meu fornecedor de porco, me fornece a cada 2 dias a carne. Passou um dia, vai vir um novo, então esse que passou já um dia, nós vamos fazer um bife hoje, ou isso é um exemplo. E nas proteínas, qualquer outra proteína, a gente toma verdura, legumes, fruta. A gente tem que saber se já chegou, já meio, sabe, passou alguns dias, a gente já percebe, vendo todo dia,
O peixe também. O peixe é uma coisa assim, o sushi man não faz mágica. Se o peixe não estiver fresco, o curto espaço de tempo que é mais importante, quando sai do mar até chegar no consumidor. Por isso que no Japão o sushi, os peixes são maravilhosos, porque assim, você vai no Tsukiji, no Mercadão, se fosse no Mercadão aqui, os peixes estão quase vivos ainda. Então, não adianta você falar, pô, o sushi é o sushi. Se você não tiver condições de pegar, escolher um peixe, ver as condições do peixe e como armazenar, a cada dia que passa já vai alterando, não tem jeito isso. Então, não é só isso, é um dos itens. Sempre selecionar muito bem, né? Sim. Toda a matéria-prima para preparar um bom prato, sim, né? Para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, aqui na tela do estúdio, a produção tá colocando algumas imagens de alguns pratos, né? Do chefe Takaki, que de vez em quando eu dou uma olhada aqui e tá dando fome já, né? Olha, tem sukiyaki. Vocês já devem saber, né, o que é sukiyaki, que na verdade é aquele cozido que é com carne, aí tem vários legumes lá dentro, aí tem tempurá, tem, que mais? Oden, tem o tempurá. Tempurá vocês sabem o que é, né, que são os legumes ou camarão, é tudo empanado, né, empanado frito. E aí vocês fazem também, esse é um udon, não, esse é um soba. Soba, que é aquele macarrão um pouquinho mais fino, né? Um pouquinho de farinha sarraceno, um macarrão um pouco mais escuro, né? Que é muito gostoso, mas eu ainda prefiro um udon. Eu gosto de um udon. E olha, aqui a gente tem o famoso tonkatsu. Tonkatsu, que é aquele lombo de porco empanado, né? Que também tem um segredo, né? Porque tem muitas vezes que você vai comer um tonkatsu e ele tem as gorduras escondidas ali, sabe? Não é aquele tonkatsu que praticamente derrete na sua boca, né? Porque a gente imagina que às vezes carne de porco é um pouquinho mais consistente que a carne de boi, mas a carne de porco, se ela é bem feita e estiver bem no ponto, sim. Eu lembro que eu fui num restaurante chama Maisen, lá no Japão. Ele é especializado em tonkatsu. E lá no Japão, você encontra muitos restaurantes que, como o chefe Takaki disse, eles são especialistas só naquele prato. Então, quando você quer comer aquilo, você vai naquele lá que é especialista naquele prato, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de comer qualquer coisa que estiver ali no cardápio. E era um tonkatsu que você conseguia cortar ele com o próprio hashi, de tão macio que ele era, né? Uma curiosidade do sukiyaki, tem algumas, né, na culinária japonesa, que sukiyaki, na verdade, muitos Nikkei ou descendentes acham que porque suki é gostar, né, em japonês também, e yaki, então acham que pode colocar qualquer coisa que vira sukiyaki, e não é bem isso, porque suki... por que chama sukiyaki o prato? Depois da guerra, os japoneses não tinham nada. E que precisava fazer alguma coisa, um prato no meio da guerra, por exemplo. E aí tinha a enxada. E a enxada em japonês chama suki. E eles faziam esse prato em cima da chapa da enxada. Por isso que chama sukiyaki. Essa história eu não sabia não. Então fazia na chapa em cima da chapa da enxada. Não tinha panela, não tinha, então fazia o fogo e colocava a comida em cima da chapa para fazer esse sukiyaki. Olha, é interessante essa história, é verdade. Eu também não sabia. Sim. O tempurá, por exemplo, veio de Portugal, por causa da fritura. Os portugueses foram lá e começaram a fazer a fritura, e o japonês aprendeu e começou a fazer. Inclusive, né, eu imagino que na culinária japonesa, mas na cultura japonesa, a gente tem muita influência portuguesa, né? Muita influência portuguesa de quando, né, os portugueses chegaram no Japão. Sim. Também, né? Então, por exemplo, a gente tem
Até eu tava falando com as meninas aqui do programa da Portugal Saudade e você, que eles têm, a gente, lá no Nihon, a gente tem aquele castela, né, que é Castela, o bolo, assim, casterá, né, famoso, em japonês chama casterá, mas é um bolo de castela, que nada mais é que também veio de Portugal. Então tem muitas coisas, até mesmo palavras, né, que tem muita influência de Portugal, né, tanto na culinária quanto na cultura japonesa. E aí, chefe Takaki, uma coisa que na verdade é o segredo, tem um segredo aí do sabor, de conseguir reproduzir, né, esse sabor do Japão, que na verdade é até um desafio, né, um desafio de você quebrar um pouquinho do tabu da memória afetiva do sabor, né? Principalmente para os Nikkeis, que são os filhos de japoneses que estão aqui no Brasil, né? Sim, é um fato engraçado, porque assim, o único prato que um chefe profissional não consegue fazer é o tal da memória afetiva, porque assim, o filho sempre vai gostar de um prato específico da mãe, da avó. Por quê? Porque ele cresceu comendo aquele prato. Então eu posso usar técnica para fazer um espaguete à bolonhesa, que uma criança gosta, al dente, com algumas especiarias, o molho, com todas as técnicas, né, italiana. O filho pode chegar a falar para mim, não, da minha mãe é melhor. E é isso, não tem jeito. O fato de você... A culinária, assim, é interessante porque... Se você não tiver o ingrediente, você tiver na receita, uma dona de casa que vê uma receita num livro, não tem esse ingrediente. Não importa, um chefe de cozinha, um cozinheiro, você tem que usar o que está na sua volta. Na sua volta do seu bairro, da sua cidade, do seu país ou do mundo inteiro. Hoje tem o acesso a muitos temperos, ingredientes do mundo todo. E ainda graças à colônia, a maior colônia japonesa que fica aqui no Brasil, por esse benefício a gente tem muitos temperos e ingredientes japoneses. Imagina assim quem inventou a maionese? Lá atrás, acho que no meio do mato, alguém pegou a gema e misturou com óleo. Só que não bastava só misturar um pouquinho. Ele tem que ficar misturando, batendo até virar uma consistência da maionese. E criou um prato que hoje o mundo inteiro come. Cada hamburgueria faz a sua maionese com um pouquinho de tempero diferente para diferenciar. Então assim, muita gente acha, não, é difícil. É difícil de uma certa forma, mas não é. É fácil também porque sabe, é mistura de temperos, é conhecer o produto em si, o quanto, se a batata demora para cozinhar, a carne, quanto tempo demora para ficar saborosa, ou carne muito dura, você tem que cozinhar por mais tempo. O caldo é fundamental. Fazer um bom caldo para fazer outros pratos, usar como base. Na culinária francesa tem o famoso agora sumiu aqui, é o demi-glacé, que é um molho famoso que você vai cozinhando, pega uma panela até reduzir a metade com carnes, legumes, peneira. E o que acontece? Pega esse molho que já cozinhou algumas vezes, faz um novo e vai apurando mais, vai apurando cada dia que passa. Por exemplo, do yakitori, o meu molho tem 25 anos, desde que eu comecei. Chefe Takaki, o segredo dos molhos, a gente precisa ir para um intervalo, e aí na volta do intervalo o chefe Takaki vai contar um pouquinho do segredo dos molhos, né? Principalmente na culinária japonesa. A gente vai pro comercial, a gente já volta. Olha, considerada a primeira loja especializada em própolis do bairro da Liberdade, em São Paulo, a Murasan está comemorando 25 anos este mês, hein? A Murasan
sempre focou na qualidade e confiança, trazendo as melhores marcas de própolis. Olha, tem uma grande variedade, com a famosa verde de Minas, a vermelha de Alagoas, a própolis marrom e até a gel própolis, que são feitas por aquelas abelhas sem ferrão. E olha, você indo até a Murasan, eles podem te ajudar a indicar a melhor própolis para você, tá? E para comemorar os 25 anos, você dizendo na loja que é ouvinte da capital, além de garantir 5% de desconto em todas as suas compras ou pelo site murasan.com.br, usando o cupom também Capital no Japão, você ganha um brinde, uma sacola Eco Bag comemorativa de 25 anos da Murasan. Olha, essa Eco Bag foi feita com a ajuda dos principais parceiros da Murasan e ele é fabricado de fibra de garrafas PETs. Ó, aqui temos aqui os principais parceiros e olha, é uma sacola feita com fibras de garrafa PET, muito legal, né? Então, ó, Murasan fica na rua Galvão Bueno, 352, a 4 minutos do metrô Liberdade. Olha, sigam eles no Instagram também, ó, é Murasan Kenko, M-U-R-A-S-A-N Kenko, K-E-N-K-O. E olha, o horário de funcionamento da Murasan é de segunda a sexta, das 9h30 até as 18 horas. E aos sábados, das 9h30 até as 17 horas. Pensou em própolis? Pensou em Murasan, própolis de tradição. Murasan. Olha aí, a Murasan, em parceria, né, com todos esses parceiros, enviou aqui pro chefe Takaki um kit de própolis para ele cuidar da imunidade. Obrigado, agradeço. Capital no Japão. Nikkeis de expressão. 11h09. Chefe Takaki, a gente tava falando dos molhos, né? E quando eu fui fazer, né, uma prévia com o chefe Takaki, ele me convidou para... Essa é a vantagem de você entrevistar um chefe. Porque aí ele te convida para ir almoçar no restaurante. E aí você acaba degustando, né, tudo que tem ali no restaurante. E tem muitas coisas lá, principalmente com muitos molhos, caldos. E até eu brinquei com o chefe que tem um prato lá que chama tsukune. Tsukune nada mais é que... é como se fosse uma kafta de frango, né, chefe? É uma kafta de frango, só que ele tem um tempero e tem um molho. O molho que faz toda a diferença, né, naquele tsukune. E o tsukune, na verdade, ele traz pra mim uma super lembrança, né, uma memória afetiva lá do Japão, de quando eu trabalhei numa fábrica de alimentos, onde eu sempre colocava aquele tsukune, né, esse bolinho ali pra assar, mas assim, comia de vez em quando. E aí, quando saía quentinho do forno, eu pegava um lá, na verdade não podia comer, né, dentro da cozinha, mas a gente comia escondido. Mas era tão gostoso, tão gostoso. E aí, quando eu voltei aqui pro Brasil, eu não encontrei em nenhum lugar que eu... né, em algum lugar que fizesse parecido com esse sabor que eu lembrava do Japão. E a primeira vez, quando eu vi no cardápio lá do yakitori, eu vi o tsukune, eu falei assim, eu preciso comer esse tsukune. Mas quando eu comi, ó, e olha que eu trabalhava no Bentoya, né, na fábrica que fazia marmita, que na verdade muitas vezes a gente não preparava lá, vinha já congelado só pra você assar. E e era gostoso, mesmo, né, as marmitinhas que vendem na loja de conveniência, eles são bem feitinhos e era muito gostoso. E quando eu comi o do yakitoriá, nossa, é um sabor que, nossa, eu voltei pro Japão, fui e voltei. Ó, pra vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, a produção colocou aqui a imagem desse tsukune, ó, que são, na verdade, né, são kaftas, né, aqui o chefe Takaki ele faz compridinho, né, mas o que eu comia lá no Japão eram umas bolinhas. Tem muitos, né, lugares que se fazem bolinha. Era em bolinha. E aquela gema de ovo ali, junto com o molho, né, com tare, que vocês, na maioria dos brasileiros gostam muito de tare, né, faz toda a diferença.
vocês devem estar falando, nossa, credo, né? Ovo cru, né? Gema crua. Mas é a gema que dá aquela arredondada e ressalta o sabor junto com o molho, Sim. né? Tem bastante gente que tem restrição, né? A gema, o ovo cru. Mas o grande segredo do molho, assim, o meu molho, por exemplo, tem 25 anos, desde que eu abri o yakitori, que você coloca no molho para grelhar. No Japão tem tradição de 100 molho de 100, 150 anos, que passou já de gerações. Chefe, mas explica como que é esse molho de 25 anos, porque senão as pessoas vão falar assim, nossa, 25 anos, mas como que mantém, né? Não é que é velho, né? Não, ele é velho, mas apurado e tratado, porque não é assim, ficou lá 25 anos e ele vai reduzindo, a gente vai acrescentando novo e vai cuidando dele toda semana, ferve, tira as impurezas e vai acrescentando um novo. É tipo quando a gente fala colocar água no feijão, que tipo você vai lá, coloca água e aumentou. Sim, aí sim. Aí conforme vai apurando ali o feijão, o que acontece? Ele vai reduzindo. Aí você coloca mais água, aí também acontece isso, é tipo isso. Na verdade, assim, tem alguns molhos e alguns caldos que, principalmente no Japão, que é cara especializado de lame, de lame, por exemplo, o cara pega o caldo do dia, acrescenta com o caldo do dia seguinte, ferve. Se você der continuidade a isso, ele nunca vai estragar, porque você está sempre fervendo, sempre cuidando. O que vai acontecer é assim, você pegar, vai apurando cada vez mais, porque vai juntando com osso, legumes, cozinhando ali, você vai acrescentando o velho, fazendo o novo, e é um ciclo de cuidados que você tem que fazer para criar o seu molho, a sua tradição. E no Japão tem muito isso. A maioria dos lugares eles fazem dessa Sim, forma. o caldo do oden também, por exemplo, ele faz o novo, acrescenta um pouco do velho, do dia anterior, né? Não é um molho velho, do dia anterior fazendo o novo. Então o segredo do molho é isso. É um molho que já vem de muitos anos e aí, né, vai fazendo todo esse processo, né, que o chefe Takaki explicou aqui pra gente. A gente tem mensagem do nosso ouvinte? Vamos ouvir? Ohayou gozaimasu, Maika. Ohayou. Marcos Albuquerque de Guarulhos. Deixando agora a minha pergunta para o convidado. Chefe Takaki, qual foi o prato mais complicado que você precisou criar? É o que eu queria saber. Abraço a todos aí da capital. Do Arigatou gozaimashita. O prato mais difícil na verdade, para mim, não tem todo o processo para você fazer um molho ou finalizar um prato. O que é fundamental para você fazer um prato bem feito? Por mais que seja repetitivo, que você faça todo dia ou que você gosta de fazer, é você inspirar que você tem que fazer melhor no dia que você for fazer. Mesmo que seja repetitivo, é igual, eu vou fazer igual. Mesmo se for para fritar um ovo, o que muda muito em técnica para o chefe de cozinha, o que afeta muito no seu empenho, no seu desempenho, é você me tirar de um chefe de uma cozinha que estou adaptado para colocar numa outra cozinha. Por quê? Porque o fogo muda, a intensidade do fogo muda, você não está acostumado com aquele ambiente, assim, você não sabe onde estão as coisas, o que assim, no modo geral, que é sempre você tentar aperfeiçoar, mesmo que seja uma coisa que você gosta de fazer sempre. Porque tem muita gente que fala assim, isso eu já sei fazer. Então, você já sabe fazer, você sabe fazer bem. Porque toda vez que você vai manipulando e vai fazendo alguma coisa e tentar aquilo lá e fazer, não é só por fazer a comida. Isso é fundamental, porque tem muita gente que fala assim, fiz. O difícil na culinária japonesa ou francesa, se você for entrar profissionalmente, é porque você não conhece o molho, não conhece o caldo. Eu comi a vida inteira comida japonesa. Para quem começou a ingressar agora, a maioria dos meus funcionários são brasileiros. Eles nunca comeram, não tem referência do que é bom, do que é ruim. Então isso eles fazem por fazer, mas aí sim,
durante todo esse processo que ele está trabalhando, que tem os meus líderes que cuidam dos subordinados, tem que ir ensinando para ele pelo menos se acostumar com um pouco, porque tudo que você faz você tem que experimentar antes de servir. Como é que você vai saber se está salgado? Como é que você vai saber se tá gostoso? Porque olhando você não vai perceber. Então você tem que treinar o funcionário até falar que não, essa comida tá boa. Vai chegar nisso, demora muito tempo. Porque é difícil, né, por exemplo, eu até estava comentando com o chefe Takaki que tem muitas coisas, por exemplo, que a gente até falou, né, um pouco da memória afetiva do paladar, que eu tinha uma referência, vou dar um exemplo, que era o Inari Sushi, que na verdade, é o arroz do sushi, né, que é o arroz temperado dentro de um tofu frito. E aí, vocês já devem ter visto, para vocês que já foram em alguma loja de produtos orientais, ele é como se fosse um saquinho marrom e no meio tem o arroz temperado. E o daqui, ele tem ali um pozinho vermelho, né, que é o oborô, que é de peixe, e o gomá, que é o gergelim preto. Só que quando eu cheguei no Japão, e ele é mais puxado pro salgado do que pro doce. E quando eu fui pro Japão, como eu trabalhei, né, nessa fábrica de obentô, né, que fazia essas marmitas, eram máquinas que enchiam um saquinho lá, só que o saquinho, ele não era aberto igual é aqui. Ele era fechadinho, porque entrava o arroz lá e o saquinho ele fechava, então ficava um saquinho marrom mesmo, assim, com arroz dentro. Só que a primeira vez que eu comi, porque aí o tofu frito, né, essa casquinha, né, que é onde você coloca o arroz, ele também tem um tempero. Só que o tempero lá do Japão era muito doce. Tanto que a primeira vez que eu comi eu levei um susto, porque era, assim, é doce. Sim, bem doce. Entendi. E aí eu falei, nossa, credo, né, doce assim, né? Só que aquilo ali é o sabor do Japão. E esse que a gente tem aqui, que é o que eu tinha de memória afetiva do paladar, que era feito pela minha avó, pela minha mãe, era aquilo que eu sabia de Inari. Só que aí eu aprendi que o sabor original de um Inari é aquele que eu comi no Japão. Então tem muitas coisas que, por exemplo, eu hoje sei, eu tenho, né, até assim, eu sou bem crítica, né, pra culinária japonesa. Por quê? Porque eu conheci o sabor original lá do Japão. E aí quando a gente come em alguns restaurantes aqui que tem o sabor que é o que era feito pela Bachan, pelas nossas mães aqui, é diferente. Lógico, é gostoso, mas como eu tenho essa experiência, né, tive essa oportunidade de conhecer o sabor original de lá, tem muitos lugares que quando eu quero comer alguma coisa específica, eu já sei onde que eu vou comer um que é igual lá do Japão. Né? Então, tudo isso, né, da memória afetiva do paladar, que é o que o chefe Takaki, ele traz no restaurante dele, que na verdade é pro o japonês do Japão, ele vai lá, por quê? Porque lá ele encontra a memória afetiva do paladar lá dele, do Japão, né? Por isso que ele é muito frequentado pelos japoneses lá, né? Os pratos, tempero, do jeito que eu aprendi lá, eu trouxe pra cá e executo até hoje. A gente tem mais perguntas? Ohayou gozaimasu, Maika. Ohayou. Chefe Takaki, sou o Silvio da Agenda Nikkei. Gostaria de saber do chefe se o yakitori ainda tem muita dependência dos ingredientes importados do Japão e se tem alguns que já conseguiram um substituto de qualidade aqui no Brasil. E gostaria de saber também sobre o wasabi, né, que hoje tem um produtor no interior de São Paulo produzindo wasabi fresco. Se ele é vantajoso, né, em relação ao do Nihon. Bom, hoje, acho que quase a gente não depende tanto mais do o que a gente já tem aqui, que é o principal,
Para você fazer um caldo base da culinária japonesa, basicamente são 5 ingredientes. É o kombu, katsuobushi, shiitake seco, o iriko, peixe seco, né? Mais o peixe seco. Que faz o caldo, não necessariamente usar todos os 5. Você usa, na falta de um, você usa o que tiver, mas são 5, esses 5 que são a base da culinária japonesa. O mais básico é o kombu e o katsuobushi. Somente, você usa dois ingredientes, que já tem hoje em abundância aqui, pelo menos em São Paulo, acho que no Brasil, né? São produtos que em qualquer mercearia japonesa você pode encontrar. Shoyu, nós temos vários tipos de shoyu, logicamente tem o meu preferencial que eu uso, mas é questão de gosto. E a última pergunta que você fez do wasabi. O wasabi fresco, que eu fiquei impressionado de ter a pessoa conseguir fazer esse wasabi, né? Que é o que faz, o que precisa ter uma água muito pura, muito a água tem onde o wasabi no Japão é cultivado, é onde tem a melhor água do Japão. Então a qualidade é boa. Agora eu não sei o valor, porque assim, eu não cheguei a comprar e usar. Mas é um produto ótimo de usar para fazer um sushi ou qualquer. Porque na verdade é a raiz, né? Você vai sentir que nem ele tem um pouquinho de fibras, porque você rala uma raiz. Coisa que no de pó você não vai ter essa sensibilidade. Olha, para vocês que estão nos ouvindo, né? O que é o wasabi, né? O wasabi nada mais é que a gente chama de raiz forte, né? Que é aquele ardido que sempre tem no sushi, aquele que vem acompanhado, né? Nos pratos, que é aquele verdinho, que parece uma pastinha. Só que, normalmente, quando você vê, ele já está preparado. E aí, ele normalmente ele vende em pó, que você mistura a água e faz aquela pasta. Ele pode vir até em bisnagas prontas, né? Que ele já vem pronto, industrializado, né? Dentro de uma bisnaga, que também ele tem até uma outra textura ali, né? Sim, da bisnaga. Mas o verdadeiro wasabi é o da raiz. Ele é uma raiz forte mesmo, porque ele nada mais é que uma raiz, né? E a vantagem é que você rala na hora pra servir. Igual, imagina, sabe, vou dar um exemplo assim, bem, só pra vocês terem uma ideia de como que é. Você não pega o gengibre ele é uma raiz. Aí você pega, né, você tira ali a casca dele e rala. Ele rala. Então, o wasabi nada mais é que também uma raiz, sim, né? Uma raiz onde você rala e ele vira aquela pastinha verde. É isso, né, chefe? É isso. Então, só para vocês entenderem que o wasabi, na verdade, ele não é aquele pozinho que já vem pronto. Ele é uma raiz mesmo. É uma raiz que você rala e vira, né, a pastinha lá para você comer com sushi, com sashimi. E como é uma raiz, né, que ela é lá do Japão, tem todo um processo para fazer. Hoje a gente tem, né, esse produtor, né, que foi comentado pelo ouvinte, mas é muito raro, né, você conseguir trazer... Sim, precisa ver se ele consegue fazer no clima que tá aqui o ano inteiro, porque vai depender do clima ou da água. O que eu queria deixar claro, assim, quando você não tem um ingrediente para fazer o prato, não é que você não dá para fazer, é você saber se substituir ou usar o que você tem próximo para fazer. Então não é que a culinária japonesa você não consegue fazer igual aqui, você pode fazer usando as matérias-primas que tem aqui. Logicamente o básico é o shoyu, sake, mirim, são os temperos base da culinária japonesa. Olha, e vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, a gente tá com a imagem aqui na tela do estúdio do yakitori, né? Esse nada mais é, né, que são os espetinhos grelhados de frango. Só pra gente resumir assim bem rápido, né, vou pedir pro chefe explicar o que é o yakitori, porque o yakitori não é só feito com a parte da carne do frango, né? Ele é feito com o frango inteiro.
Sim. Literalmente com o frango inteiro. Aí, chefe, explica para os nossos ouvintes quais partes que são usadas aí. Yakitori, como já dissemos aqui, é literalmente frango grelhado. Então o que a gente faz? Pega todas as partes do frango e faz o espeto. É espeto de peito, de coxa, de sobrecoxa, os miúdos, né? Coração, moela, fígado, tem cartilagem, a pele. Na verdade tem 2 tipos de cartilagem, que é o do joelho e o do dorso, que ele é um triangulinho. Dependendo da casa no Japão, tem casa que prefere usar o do dorso. Tem gente, tem estabelecimento que prefere usar o joelho. Eu já gosto mais da parte do joelho. Tem o sambiquira, que é a bundinha do frango também, no espeto. Então, assim, literalmente o frango inteiro, né? Que a gente aproveita. Você aproveita pra virar, tudo do sim. frango, né? Mas eu confesso que a cartilagem eu não consigo comer não, chefe. Nem a cartilagem. É gosto. A pele só se tiver muito bem crocante. Agora se tiver meio mole assim, aí eu também não consigo comer não. Mas, eu aprendi. Eu entendo porque são... eu gosto de coração. Aí as outras partes eu acho que eu como tudo. Sim. E aí, com a cutarê, né? Com molho ali, fica... tem alguns japoneses sensacional. Que estão acostumados a comer coisas cruas, inclusive hoje, acho que na época que eu tava lá eu não tinha visto, mas tem yakitori que se come todas as partes do frango crua. No yakitori tem alguns japoneses que pedem o fígado, né, cru. Eu comi, não me agrada muito, mas assim, é gosto. Tem pessoas que gostam de comer e comem o fígado. No yakitori do Japão que eu trabalhei, acho que em 4 casas de yakitori eu trabalhei no Japão. E um deles fez eu experimentar o fígado. Foi só essa vez também. A gente tem mais mensagens, Tata? Bom dia, Mike. Bom dia. Bom dia, o convidado. Bom dia. Os meninos da técnica, as ouvintes todas no Brasil e no mundo todo. Parabéns pro senhor pela sua determinação, que já é da origem, né, dos orientais. Ter a determinação, ter a firmeza e seguir, decidir, e não pode deixar voltar a peteca, tem que ir para frente. Foi fundamental. Então, parabéns pro senhor, muito sucesso, muita saúde, muitos anos de vida e prosperidade. Agradeço. Que é assim mesmo, a luta é grande, a comida é algo sagrado. Sim. Em todo mundo. Foi como minha mãe me ensinou desde criança. Se você souber fazer o simples, você vai saber fazer as outras coisas. Porque se você não souber fazer um arroz e um feijão decente, não vai aprender mais nada. Então, um beijo pro senhor, pra Maica, pra todas as meninas que estão ouvindo a gente, viu? Obrigado. Monique de Lima Duarte. Gratidão. Muito obrigada, Monique, pela mensagem. Monique é de Minas Gerais. A gente tem mais, Tata? Olha, chefe Takaki, vocês precisam conhecer o restaurante, né, que fica em Moema. Hoje só tem uma unidade, né? Fica Sim. onde, chefe? Na Avenida dos Carinás, 93, próximo ao Shopping Ibirapuera. Olha, e o restaurante abre para almoço e abre para o jantar? Abre para almoço, jantar, todo dia do mês. Nós fechamos só o primeiro domingo do mês. E o resto dos dias, almoço e janta. Olha, para vocês que acompanham, né, pelo Instagram, vocês podem também procurar o Yakitori-ya. Ó, eu vou soletrar para vocês. Ó, é Yakitori, tá? YAKITORI _ya, né? Que é o YA. O que é o ya? O ya, na verdade, tudo que é um restaurante ou uma loja de alguma coisa no Japão é usado o ya, que é a letra da casa, que significa uma casa. É a casa de alguma coisa, né? Por isso que o restaurante se chama Yakitori-ya, que é a casa
frango... eu coloquei... frango grelhado. Eu coloquei o nome do produto no restaurante porque há 25 anos atrás ninguém conhecia, ninguém sabia. Então a ideia foi assim, vamos colocar o nome do produto como nome do restaurante, para as pessoas conhecerem o que é. É isso aí. Chefe Takaki, muito obrigada por você ter vindo aqui contar um pouquinho dessa história, né, da sua vida, da sua trajetória, né, de como que não é fácil a vida de um chefe, né? Todo mundo acha que, é um chefe, que já entrou lá sabendo cozinhar. Não, tem todo, né, ali por trás, lógico. Tem alguns que não sofreram tanto, né, igual o chefe Takaki lá no Japão, que chegou até a apanhar de panela, né? Sim. Mas assim, o chefe é o que eu falo pra todo mundo, assim, chefe tem que ser bem eclético, tem que fazer, tem que ser conselheiro, tem que ser um pouco de psicólogo, tem que saber fazer um pouco de manutenção, porque é um mundo lá, e aí a gente tem que tentar motivar os colaboradores, porque não é fácil, e assim, no começo eu não queria trabalhar nesse ramo e eu queria fazer outro, porque o que eu também sempre falo assim, metade do meu trabalho é gratidão, é gostar de agradar as outras pessoas. Servir, né? Servir, fazer bem feito. E é metade do trabalho. Então, assim, nós trabalhamos quando as outras pessoas não estão trabalhando, trabalhamos de fim de semana, feriado. Então, assim, é um trabalho árduo, mas como todo trabalho. E a gente, o mais importante é fazer com prazer, né? Porque se temos que fazer de qualquer jeito, por que não fazer com prazer? É isso aí. Olha, então, muitos aprendizados também com o chefe Takaki. Chefe Takaki, domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Olha, esse foi o chefe Takaki, chefe proprietário do Yakitoriya. Capital no Japão. Nikkeis de Expressão.